Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar aqui, né? Vamos dar continuidade à nossa aula e vamos falar sobre as principais causas para a natureza negativa dos conflitos, né? Então, nós comentamos anteriormente que os conflitos, eles emergem naturalmente, né, das diferenças sociais, levam em consideração o perfil das pessoas, o comportamento, as suas emoções, né? E o conflito, ele é algo natural, né? Que ele pode ser utilizado positivamente dentro das organizações, né? O que ocorre é que o conflito, quanto à sua repercussão, ele pode ser classificado como positivo e como negativo, né? Então, agora nós veremos aqui as suas causas de natureza negativa dos conflitos. Então, a maioria das pessoas acredita que o conflito é algo ruim, né, ou algo problemático. Essa crença tem duas causas. Primeira, o conflito é um indício de que algo está errado, comprometido ou problemático, e a segunda, que o conflito gera consequências, sobretudo consequências destrutivas. Então, o Levinsky, ele nos propõe alguns principais fatores que contribuem para negativar esses conflitos. E o primeiro deles é a competição, conhecido como processo ganha e perde, ou seja, um dos lados tem que ganhar e o outro lado tem que sempre perder, né? Aqui, as partes, ou uma das partes, o negociador, né? Estamos falando no contexto das negociações, eles conflitam, né, por acreditar que os seus objetivos são opostos, os seus objetivos eles são distintos. E por ser assim, por serem dessa forma, não há como existir um equilíbrio entre os seus objetivos. Aí eles acabam entrando numa competição. E o segundo fator é o fator de interpretação equivocada, né? Quantas questões, quantos conflitos poderiam ser evitados se não fosse a má interpretação? Então, é um fator que contribui muito para macular o conflito. Isso porque cada um dos lados interpreta a situação com base nos seus interesses, né? Então, por isso, fazem uso de propostas ou ideias como aquilo que favorecem apenas um dos indivíduos. E aqui a gente pode até citar um exemplo bastante comum, que são as greves de trabalhadores, em que muitas vezes os sindicatos eles acabam interpretando aquilo que os patrões estão propondo como algo que não beneficia os seus trabalhadores, e muitas vezes eles estão certos, né? Mas se eles estiverem errados, né? Nesse caso, nós temos aqui uma interpretação equivocada. Então, essa interpretação equivocada, ela pode sim gerar um conflito. E a terceira, né, um terceiro fator que é colocado muito pelos autores é a emoção. E aí a emoção é uma questão, né, que não é muito comentada, mas é que ela influencia muito na vida pessoal, né, e na vida profissional das pessoas também, né? Então, as emoções das pessoas tomam inúmeras formas, pois cada um tem necessidades, desejos e vontades distintas. Assim, uma negociação, dependendo do espírito das pessoas envolvidas, pode fracassar porque um dos participantes da negociação poderá apresentar algum problema emocional. E aí nós vamos ver assim, né? E nós devemos pensar assim, que as pessoas elas podem ter ressentimentos, valorizar demasiadamente os seus egos, elas podem ter vaidade excessiva, podem ser pessoas invejosas, arrogantes, prepotentes, podem ter algum tipo de valor ou crença pessoal com base na sua própria formação cultural, né, na formação que elas tiveram. Podem nutrir alguma mágoa, sentimento de vingança, cobiça, dentre outras, né? Então, dependendo desse processo internalizado dentro, né, do próprio indivíduo, dentro da pessoa com que se está negociando.
Então, uma dificuldade que muitas pessoas encontram é separar, é fazer essa separação daquilo que um dia foi um atrito profissional e daquilo que agora está sendo pessoal, né, ou vice-versa. Em boa parte dos conflitos, há uma carga muito grande de emoções envolvidas, tá? Em um processo de negociação, muita adrenalina, muita ansiedade, muito nervosismo, pode-se ter algum sentimento de angústia ou até alguma frustração, porque se imaginava, né, se ter um resultado e pode-se ter outro. Então, aí nesse contexto, nesse ambiente da negociação é carregado de emoções. Então, qualquer tipo de emoções afeta diretamente a razão do pensamento, né? Então, sendo assim, os envolvidos atuam mais e mais por meio de atitudes irracionais, o que pode ampliar o conflito, saindo do campo das ideias para o campo das agressões físicas, né? Do uso das palavras ofensivas e de baixo escalão, porque quando a pessoa está ali carregada, né, ela já vai perdendo um pouco a racionalidade, né? Então, a questão da emoção é um fator que se deve considerar, né, e se preocupar com ele também no momento de uma negociação. E o quarto fator é o fator da comunicação, né? O conflito compromete significativamente a comunicação no processo de negociação. E daí assim, se uma das partes iniciar um processo desrespeitando, né, ou mesmo inferiorizando a outra parte, o outro negociador, valorizando a sua posição e desvalorizando, por exemplo, a posição do outro negociador, né, o que nós temos aqui é um possível conflito, que muitas vezes pode inviabilizar qualquer intenção, né, qualquer intenção de negociação ou de acordo entre as partes envolventes. E nós temos o quinto fator aqui, né, o fator número 5, que é a obscuridade, né? Então, esse fator praticamente é ocasionado quando uma das partes, de maneira proposital, quer esconder algumas das reais intenções por trás daquilo que se pretende obter em uma negociação. Então, aqui na obscuridade, o lado que se desenvolve essa prática é aquele negociador que vai utilizando-se de rodeios, de subrefúgios, e ele vai apresentando argumentos que se fundamentam a algo que necessariamente não está sendo negociado, não está sendo objeto de negociação naquele momento, né? Não está sendo tratado na negociação. Aí, quando isso ocorre, a outra parte percebe, né? Por exemplo, o outro negociador está percebendo essa obscuridade, é comum surgir algum tipo de conflito. E a inflexibilidade, né? O nosso sexto e último fator aí que contribui de forma negativa para os conflitos. Então, o conflito, ele surge nesse caso, quando nenhuma das partes não cede e os dois lados sustentam que a proposta é inviável, né? Então, eles ficam rigidamente presos às suas duas posições. E aqui, nesse caso, há possibilidade de acordo, pois os ambos lados são intransigentes, né? Então, nenhum do lado quer ceder, tornando inviável a negociação. Imagine só, 2 burros amarrados no pescoço e eles estão famintos. É um exemplo. E é colocado em suas frentes um alimento. Ambos os burros puxam para comer, mas a corda é curta. O que vai acontecer? É que nenhum dos dois vão conseguir se alimentar, pois nenhum dos burros irá ceder um pouco a corda, né? Então, eu não vou ceder, o outro, meu companheiro, não vai ceder e os dois vão ficar sem alimento, né? Os dois não vão comer e vão morrer de fome, tá? Então, muitas vezes, a inflexibilidade ela pode ocorrer também numa negociação e nas organizações há muitas, né, dessas situações
dessas histórias com burros que infelizmente acabam por perder, né, boas negociações por essa questão da inflexibilidade. Então, por hoje era só, né? Eu deixo aqui as referências da aula de hoje e as dúvidas vocês poderão me chamar lá no WhatsApp, deixar no chat, que iremos conversando. Abraços, bons estudos e até mais!